Estou tentando te adicionar aqui. Ah, conseguimos, finalmente. Parece que... Nossa Senhora, que dificuldade, hein? É um suspense. É suspense, né? Eu acho que... Ó, o João Gabriel tá falando ali que tá vendo a gente. Você conhece o João Gabriel, filho da Tânia, que tem 3 aninhos e tá assistindo a gente ali na casa dele, porque eles são meus vizinhos, inclusive, né? Um beijo, João Gabriel. Bom, Fábio, eu estava falando, então, agora que a gente iniciou, que o FONAGE ele é uma reunião de pessoas, de juízes, na verdade, e que começaram a discutir o juizado. E eles começaram a discutir o juizado por discutir, ou seja, o FONAGE não tem personalidade jurídica, não existe nada que seja formal, a não ser um simples estatuto inicial que teve. Depois disso, existem esses fóruns, depois que ele foi se formando. Nesses fóruns a gente discute, e discute muito nesses fóruns. Nesses fóruns, assim, eles são bastante acalorados. Para quem nunca foi, é bem interessante participar. E aí, depois que ocorrem as discussões, representantes dos estados todos, eles fazem enunciados. E esses enunciados, eles são orientações para que juízes do Brasil inteiro possam utilizar quando eles vão estar decidindo suas causas. Alguns tribunais superiores, eles têm citado muitos dos enunciados do FONAGE, ou seja, ficou uma situação que é totalmente de fato, ou seja, ele não tem uma formalidade jurídica, mas ele tem uma representatividade muito importante para todos. Então, e é por isso que nós criamos esse perfil no Instagram, desculpa, para que a gente possa estar discutindo mais e abrir também o FONAGE para outras pessoas. Advogados, membros do Ministério Público, defensores, já têm participado do FONAGE e eles têm direito à voz. Então, eles podem propor enunciados, eles podem estar trabalhando nas discussões, só que eles não têm direito a voto. O voto, na verdade, é um representante de cada estado que vota no final, que é uma assembleia que ocorre no último dia do evento. Então, feita essa introdução, Fábio, meu nome é Guilherme, para quem não conhece, hoje eu sou secretário-geral do FONAGE e estou aqui com o Fábio Caló, que eu queria que se apresentasse agora. Muito bom. Doutor Guilherme, muito obrigado. Queria agradecer à doutora Janice Ubiali pelo convite que foi feito, né, enquanto presidente ali do FONAGE. Agradeço também seu honroso convite também. E eu sou Fábio Caló, psicólogo clínico, tenho atuado principalmente com adultos e casais, esse é um foco que eu tenho dedicado já há alguns anos. Possuo um mestrado na área de análise do comportamento e tenho feito paralela a essa atividade clínica alguns treinamentos, palestras, e tendo realizado na Escola da Magistratura do Estado de Rondônia a minha participação no curso de mediação para magistrados no ano passado. Eu participei das turmas de formação dos magistrados na área de mediação. E o convite, né, eu acredito até, doutor Guilherme, que tenha sido feito muito em função, eu acho que desse momento delicado que os operadores do direito estão vivendo. Quer dizer, não só quem atua na área, juízes, advogados, promotores, procuradores, mas eu acho que todo ser humano está passando por isso, né? Mas como a gente está falando aqui para um grupo seleto, né, de seguidores do FONAGE, que, pelo que entendi, na sua grande maioria são juízes, advogados, parece que a participação dos advogados tem sido, né, grande, aí, significativa. Então, vamos falar para eles e tentar trabalhar algumas especificidades em relação a isso daí. Então, Fábio, o que está acontecendo com a gente? Porque a gente inicia no 2020 de uma forma normal, ou seja, ninguém esperava no início de 2020, ou a maioria de nós esperava que fosse um ano com as suas dificuldades, com as suas alegrias, mas ninguém imaginava que a gente ia estar nessa pandemia mundial, ou seja, que afetou todo mundo.
E isso, se no início, para uns podem não ter tido grandes afetações, mas eu imagino que hoje, depois de tanto tempo já do início da pandemia, não tem quem não esteja sofrendo, de alguma forma, as consequências que elas nos trazem. Como é que você, como psicólogo, vê isso? Primeiro, de uma forma geral, assim, para todo mundo. O que você acha se isso está dentro do que a gente pode chamar de normalidade, essa ansiedade que todos estamos vivendo, ou se cada um vai ter a sua forma de enfrentar o problema mesmo? Uhum. Obrigado pela excelente pergunta. Eu quero pegar parte da sua fala quando você diz assim que está todo mundo impactado. É isso mesmo, né? Numa fala recente, numa apresentação recente, o doutor Pedro Calabres, médico e que atua em São Paulo, ele disse exatamente que qualquer pessoa que esteja 100% bem nesse momento de pandemia, né, provavelmente não é um ser humano. Se você é humano, ele diz, né, você necessariamente está de alguma forma, em algum grau, impactado por tudo isso que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Né? Em primeiro lugar, nós estamos nos deparando com uma situação desconhecida. E isso é muito importante porque, veja, a comunidade científica, como muito tem sido dito, nas suas mais variadas especialidades, ela tem aprendido com o novo coronavírus e ela tem aprendido com a Covid-19. Recente agora, não sei se você acompanhou, fiz uma live com um neurologista do Einstein, do Sírio-Libanês, e o que ele discutia era exatamente as chamadas manifestações neurológicas da Covid-19, ou seja, como é que o sistema nervoso central e periférico tem sido impactado com a Covid-19. Como é que a Covid-19 ela tem trazido problemas no nível neurológico. Mas também há manifestações dermatológicas. Então, quando a gente pega as sociedades internacionais de dermatologia, nós temos impactos significativos sobre a derme também. Ora, mas, Fábio, você está falando de problema na pele em função de Covid-19? Então, a comunidade de médicos dermatologistas já identificou e já mapeou claramente manifestações dermatológicas da Covid-19. Então, imagina, eu estou falando de um vírus que ele tem um impacto, a princípio, como uma síndrome respiratória, mas além de ser uma síndrome respiratória, ele desenvolve problemas no sistema nervoso central, no sistema nervoso central e periférico, ele desenvolve problemas na pele, ele pode se manifestar também de maneira pulmonar, ele pode se manifestar de uma maneira renal. Então, veja, esse é o nosso grande medo, esse é o nosso inimigo, vamos dizer assim, ainda não claramente revelado. Nós não sabemos exatamente qual é o poder, vamos dizer assim, de fogo destrutivo desse vírus, mas o que nós sabemos é que ele tem levado milhares de pessoas à morte no mundo inteiro. E isso, claro, imagine, quando nós começamos a tatear a possibilidade da morte, é talvez uma daquelas condições mais ansiogênicas pelas quais nós podemos passar. Porque não é só a nossa própria morte, mas é a morte do nosso ente querido, da pessoa que reside conosco, dos nossos pais que talvez estejam afastados, de filhos, né? Porque ela também não está fazendo muita distinção em relação a essa questão de idade. A princípio era uma doença de pessoas da melhor idade. Agora já se rediscute isso, nós já temos situações de crianças que vieram a óbito. Então, veja, é tudo isso, é isso que está acontecendo. A gente está lidando com um vírus ainda desconhecido, nós estamos lidando com uma doença que se manifesta em função desse vírus, que ela ainda tem, vamos dizer assim, não revela uma clareza do seu potencial, e diante desse cenário, estamos todos tendo que fazer adaptações. E aí começam outras questões que a gente pode falar sobre, né, vamos dizer assim, a quarentena e especificamente os efeitos de quarentena nas pessoas. Mas falando sobre o que está acontecendo, o cenário, a princípio, que nós estamos vivendo diante do vírus é esse. É uma ameaça
iminente, uma ameaça severa, uma ameaça ainda não clareada em termos da sua potencialidade, mas é uma ameaça à espécie humana como um todo. Então, Fábio, aí, ou seja, todos nós estamos com um certo grau de estresse, de ansiedade. Agora, para a gente trazer para o nosso público mesmo aqui, que são os operadores do direito, os juízes que são agentes públicos, eles, até agora, pelo menos, embora eles tenham também sido afetados com a questão do isolamento, com a questão de ter que ficar em casa, a questão salarial ainda não os impactou. Como é que fica com os advogados, por exemplo, principalmente os privados, que têm dificuldade hoje, imagino eu, não sei se algum advogado que tiver aí quiser se manifestar, talvez até com diminuição de atendimento de clientes novos. Porque o que se espera do judiciário, para o judiciário, e a gente tem tido discussões em tribunais, principalmente quem está nas administrações de tribunais tem pensado muito nisso, nós vamos ter uma explosão de demandas prevista em seguida. Mas, por enquanto, nós estamos numa situação em que provavelmente os clientes nem têm ido atrás dos advogados. Eu imagino que não... e as contas estão chegando. Então, assim, é um ingrediente a mais, não seria? Esse do isolamento que os operadores do direito estão tendo que ficar? Porque, assim, estamos tentando fazer audiência por videoconferência, tá? Sendo, inclusive, uma coisa muito nova, muito interessante. Hoje a live seria sobre isso, mas o juiz que estaria falando sobre isso, ele está de férias e aí a live ficou para a semana que vem. Mas, ainda assim, que a tecnologia vai vir a nosso favor, tem muitas coisas envolvidas que eu acho que atingem diretamente o operador do direito. O que você pensa sobre isso? Só aí, antes de você falar, dá um abraço para o nosso amigo João, que está aqui. A Maria do Carmo também entrou. Minha prima, duas primas minhas já estão aqui também. Então, dá um abraço para todo mundo aí. E essa live, pessoal, a gente gostaria muito que vocês fizessem questionamentos, porque isso vai fazendo aqui no chat, eu estou acompanhando. Nós vamos poder estar contribuindo para que o Fábio possa esclarecer para a gente alguma coisa aí. Uhum. É muito interessante essa diferença que você já está imaginando aí. Eu diria, né, começando falando talvez pelos magistrados, que eles não foram impactados ainda em relação à questão orçamentária, mas quando a gente começa a pensar na queda de arrecadação que todos os estados têm sofrido, quer dizer, todos os estados não, porque eu soube recentemente, por exemplo, que Rondônia, na verdade, é um estado que parece assim que não sofreu tanta alteração com a questão da pandemia, ainda, né? Assim a gente imagina. Mas, no geral, o Estado brasileiro, ou os estados, né, da República Federativa do Brasil, estão impactados em relação à questão da arrecadação. Então, tem empresários que hoje não estão tendo o seu faturamento completo, outros zeraram o faturamento, não conseguiram se adequar ao novo sistema, empresas estão fechando as portas, empresas estão reduzindo salários, e a gente sabe que a arrecadação, na verdade, ela é que paga o servidor público, ela que remunera ali, por exemplo, o magistrado. Então, quanto a essa questão orçamentária, eu entendo que, de fato, talvez haja uma diferença, mas nós temos que considerar também que o magistrado ele está numa situação delicada porque ele tem que fazer agora home office, e se tem filhos, ele tem que fazer homeschooling, tem que cuidar dos filhos, acompanhar nas suas estratégias. Ele possivelmente tem lá um funcionário, uma funcionária que trabalha na sua residência, ele teve que dispensar essa pessoa para evitar o risco para esse funcionário e para evitar o risco para a própria família dele também. E com isso teve que assumir provavelmente atividades domésticas, com as quais talvez ele não tivesse assim, uma frequência muito grande. Então, veja, ele passou a ter agora uma jornada, vamos dizer assim, de expediente que ele tem que conciliar agora com questões extremamente estressantes, dar aula para a criança, acompanhar uma aula online que a criança esteja fazendo, dividir espaço, às vezes, com todo mundo ali, a esposa, o marido, né, os filhos. Então, essa por si só é uma condição extremamente estressante que impacta
psicologicamente também esse operador do direito, né? Não dá para a gente, vamos dizer assim, desconsiderar toda a adaptação que servidores públicos também estão fazendo no sentido realmente de se adequar a esse momento. Agora, você trouxe um ponto muito importante. E aquela pessoa que, além de tudo isso, ela está vivenciando um corte salarial? Ou seja, ela tem contas que não deixam de chegar, ela precisa pagar energia elétrica, ela precisa pagar a taxa de condomínio, ela precisa pagar a escola das crianças, ela precisa pagar um curso de pós-graduação que esteja fazendo, enfim. Esse operador do direito que trabalha no setor privado, ele está muito mais impactado, porque é exatamente isso que você está comentando aí, é o que nós ouvimos aqui em Brasília, especificamente, de muitos advogados, muitos escritórios sinalizando exatamente isso, porque o novo cliente, como você bem explicitou, ele não está procurando. Né? O cliente antigo, muitas vezes em função da revisão dos prazos, da forma como as coisas estão acontecendo, né? que acaba tendo um compasso de espera e uma lentidão maior no serviço. Ora, servidores estão afastados e têm que ficar afastados, porque afinal de contas a gente está falando de uma situação de risco, que pode atentar contra a vida de pessoas. Né? E com isso, claro, algumas coisas vão ficando, vamos dizer assim, atrasadas, processos vão ficando atrasados, né? O julgamento não vai ser feito e, claro, o advogado, o escritório de advocacia ali, ele depende disso, depende muitas vezes, né, desse recebimento de uma das partes ali, dos seus honorários advocatícios, né, do pagamento das sucumbências lá de processos, ou seja, tudo isso daí, na verdade, afetando de uma maneira direta esse operador do direito, ou seja, ele está, para além de todas aquelas situações que está vivenciando, que são comuns a juízes, procuradores, promotores, defensores públicos, ele está numa situação mais delicada porque ele está vendo o seu orçamento já afetado. Não é que o outro também não esteja ameaçado. Eu acho que quando cai a arrecadação, a gente começa a temer também pelos servidores públicos, porque, afinal de contas, né, a gente tem uma situação que os cofres públicos dependem exatamente disso, da arrecadação, né, dos recolhimentos dos tributos. Ô, Fábio, a Valéria fez uma pergunta aqui que me pareceu bastante interessante, eu não sei se você chegou a ver aqui, ó. Ela fala Desculpa, não consegui ler. Estou passando por isso, né? Eu ouvi de outras pessoas e estou passando por isso. Por que sonhamos com coisas do passado que realmente aconteceram? Uhum. Então, é uma coisa interessante da gente falar o seguinte. Nós temos um centro chamado CDC, o Centro de Controle de Doenças e de Prevenção norte-americano, que, de uma certa maneira, trabalha de uma maneira muito séria e fundamentada em dados. E aí é quando a gente começa, na verdade, a olhar com uma certa seriedade para a situação, porque o CDC ele se pronuncia mostrando claramente que as situações de pandemia, elas geralmente são agentes estressores muito fortes, porque impactam de uma maneira significativa, não só na saúde física, mas também na saúde mental das pessoas. E como ela está fazendo uma pergunta relacionada aos sonhos, eu vou entrar, por exemplo, na afirmação do CDC, que diz que as pessoas que estão enfrentando hoje essa situação de pandemia, ou seja, todos nós estamos enfrentando isso de alguma maneira, e as pessoas que estão em quarentena, elas têm tido, não, claro, na totalidade, mas um número significativo dessas pessoas tem passado por alterações do sono. Então, é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que começar a entender. Ou seja, tem alteração de apetite? Tem. Tem alteração emocional? Tem. Tem outros quadros, vamos dizer assim, que a gente pode até nominá-los e exemplificá-los daqui para frente? Sim. Mas, especificamente, o sono da maior parte das pessoas está alterado. Ora, está alterado por quê? Primeiro, as nossas rotinas, elas mudaram consideravelmente. Então, tem gente que dormia cedo, que está dormindo tarde, porque tem que colocar as crianças na cama. Tem gente que dormia tarde, que está dormindo cedo, porque, na verdade, só está conseguindo fazer as coisas ali no período em que o cônjuge não acorda, os filhos não acordam. Então, tem uma série de contingências e mexidas aí que geram alterações específicas do sono. Né? E quanto aos sonhos, os sonhos vão ser impactados também, porque o que é o sonho? Ele é um comportamento, como outros comportamentos que nós emitimos, mas dentro de um nível privado.
Sonhos geralmente estão relacionados com o quê? Com a nossa história de vida, seja ela pregressa ou a nossa história de vida do dia. Freud, por exemplo, falava nos chamados restos diurnos, que eram conteúdos daquilo que a pessoa viveu ao longo do dia e que preencheram de forma onírica ali esse contexto, vamos dizer assim, esse pano de fundo de sonhos, né? Então, toda vez que a gente pensa em sonho, por mais que ele seja, vamos dizer, simbólico, por mais que ele seja muitas vezes não facilmente compreendido, eles são, na verdade, uma demonstração a respeito disso, muitas vezes de desejos não realizados, muitas vezes de situações de tensão, e que nós, como se continuássemos resolvendo o problema de tensão, o que gerou a tensão durante o sonho. Então, essa alteração de sonho, ela está provavelmente relacionada com as alterações do sono, mas ela está também relacionada com toda uma mudança de contexto na qual as pessoas têm vivido. Então, assim, eu já ouvi de várias pessoas, doutor Guilherme, que nós temos aqui um ano que precisa ser esquecido. Ora, a gente está na metade do ano ainda, e as pessoas já estão falando em esquecer 2020. Não foi uma pessoa que me disse isso, né? Foram algumas pessoas que me disseram isso, e essas pessoas não se conhecem, então assim, não partiu de uma influenciando as outras, mas é que quando a gente vive uma realidade que ela não nos atende em termos daquilo que são as coisas básicas, nem aquelas coisas mais elaboradas que são necessárias, a tendência é que a gente queira fugir daquilo ali, a tendência é que a gente queira sair daquela situação. Então nós nos vemos frustrados porque não conseguimos realizar as atividades da forma como esperávamos, nos vemos frustrados porque tínhamos viagens programadas que tivemos que cancelar, nos vemos frustrados porque não encontramos as pessoas que amamos, amigos, familiares que estão distantes em outros estados, por exemplo, e nós nos vemos diante de uma condição assim, de ter que sonhar porque não vivemos o que gostaríamos de viver em realidade. Muito legal. A Sandra está falando aqui que seria interessante falar sobre o aspecto psicológico dessa questão das perspectivas das conciliações por videoconferência. A abordagem desse momento de tanta angústia que as pessoas estão vivendo. E aí elas vão para uma audiência como a gente está aqui, né? Ou seja, não tem aquele contato pessoal. Como é que você vê isso? Assim, o que você entende dessa questão? Então, é muito interessante esse tipo de pergunta, porque ela, de certa maneira, permeia várias relações que agora precisaram se estabelecer de forma mediada. Então, o que eu diria é que muita gente ainda vai entender a respeito dessas questões. Deixa eu pegar um exemplo. Provavelmente, a partir de 2002, se eu não me engano, nós tivemos na área da psicologia a publicação da primeira resolução que tratava do atendimento mediado por computador. Naquela época, a gente nem chamava isso de psicoterapia online, né? Chamava de atendimento mesmo, orientação psicológica, aconselhamento online, alguma coisa nesse sentido, que são termos que se referem geralmente a coisas mais simples que não o processo psicoterapêutico, que é algo mais elaborado. Mas essas regulamentações vieram mudando de lá para cá, por quê? Para o Conselho de Psicologia, quer dizer, na verdade, para os pesquisadores e, consequentemente, para o Conselho Federal de Psicologia e conselhos regionais, houve um entendimento de que essa relação que antes não poderia ser considerada terapêutica, hoje já se entende que ela é terapêutica, ou seja, para nós psicólogos, nós entendemos que essa relação que se estabelece por meio da telinha do celular ou por meio da tela do computador, ela promove resultados, não necessariamente da mesma maneira que seriam produzidos esses resultados numa interação frente a frente, uma interação real, mas ela traz os seus resultados e são resultados expressivos. Vamos falar da telemedicina também, que agora teve que ser, vamos dizer, aprovada por meio de um dispositivo temporário, claro, mas que provavelmente não vai se voltar atrás, porque é alguma coisa que nós estamos vendo claramente que para boa parte das especialidades médicas, esse tipo de interação, ela atende aos propósitos dela. Volta a fazer menção, por exemplo, ao neurologista que esteve comigo numa live recente, e o que ele dizia é que para várias demandas, tá, é possível sim que se faça
uma boa anamnese, uma boa avaliação e um entendimento e uma compreensão clara da evolução de um paciente. Ele colocou alguns limites, por exemplo, como o primeiro atendimento, a primeira consulta, que muitas vezes ele tem que tocar o paciente para avaliar tônus muscular, para avaliar a resposta que ele tenha, por exemplo, a um determinado arco reflexo, mas existe muito sim de alguma coisa que pode ser caminhada a partir daí. E aí, no âmbito do direito, né, e no âmbito do sistema judiciário, não seria de ficar tendo que entender exatamente como é que é isso. Né? Será que eu me comportaria dentro de uma busca de uma relação, de uma tratativa de pacificação, né, em relação a uma causa, uma situação específica, da mesma forma, estando online, se comparado a uma situação em que eu estou frente a frente com a outra parte? Né? E o papel do conciliador e o papel do mediador diante de uma situação dessa? Ele tem a mesma efetividade? Ele tem a mesma habilidade? E o que ela colocou que são as expectativas. Porque aí eu ousaria dizer, tá? Eu acho que é importante a gente frisar o seguinte, estamos aprendendo com tudo isso. O judiciário está aprendendo, a psicologia está aprendendo, a medicina está aprendendo, todos estamos aprendendo com essa nova forma de relação. As pessoas que estão assistindo essa live aqui agora estão aprendendo, né, que elas podem ficar talvez uma hora escutando duas pessoas, como nós estamos aqui agora, tratando de um assunto que as interessa, e mantendo o foco, e mantendo a atenção muitas vezes total e exclusiva para isso que está acontecendo. Então, estamos aprendendo. Agora, não podemos afirmar muita coisa por enquanto, porque nós estamos ainda vendo se isso vai se sustentar ou não. Talvez a gente deva fazer um modelo comparativo do que? Dos resultados ou do percentil de resultados que nós tivéssemos, por exemplo, dentro de um juizado especial, por exemplo, e percentil de resultado, né, de conciliação, de mediação, se comparado a um percentil agora em que essas sessões de conciliação ou de mediação, elas têm acontecido online, no formato online. Então, essa comparação, talvez, assim, desses percentis desse a clareza para o gestor, principalmente, se ele deveria continuar nessa linha ou se não. Agora, nesse momento, é o que temos para hoje. Não existe outro remédio. Uma primeira impressão que se tem é que tem sido bom, tem tido um lado bom, porque a pessoa faz audiência da própria casa, ela não pega o estresse do trânsito, ela não tem aquela questão de estar indo num ambiente que ela desconhece, que, por exemplo, tem gente que acha que o fórum é um ambiente que não seja muito agradável de se ir, porque talvez a gente traga na nossa cultura de que quem está lá é porque fez alguma coisa errada. Então, o fato dela não ter que ir para esse ambiente tem sido um aspecto positivo para que ocorram as conciliações. Mas são várias as coisas. Por exemplo, eu participo de um comitê no Conselho Nacional de Justiça e o que ganhou o prêmio do Conciliar Legal no ano passado foi uma iniciativa que passou a oferecer para as pessoas suco de uva. Então, assim, eles fizeram um estudo que se a pessoa tomasse suco de uva, não é bem interessante isso. Eles passaram a oferecer suco de uva para um grupo e para outro não, e aí eles fizeram estudos lá técnicos e chegaram à conclusão que o suco de uva ajudava na conciliação. Então, assim, tudo que pudesse ser feito, eu acho que para a gente facilitar a comunicação e colocar as pessoas para elas conversarem sobre os problemas que elas têm é bem interessante. O Steinberg é um colega nosso de São Paulo e ele faz a seguinte pergunta: como será a vida quando a pandemia passar? Só que eu vou pedir para você responder essa como sendo a nossa última pergunta, porque eu gostaria de ter de discutir com você aqui um tema que eu acho que deve estar afetando muito as pessoas. Vamos até começar com uma brincadeira aqui. Antes, naquela eterna luta entre os casados e os solteiros sempre se acharam na vantagem porque eles podem ir para o futebol quando eles querem, eles podem namorar mais de uma pessoa, e aí quem é casado tem que ficar em casa. Né? Nós vivemos num lugar onde tem a monogamia e, de repente, o jogo virou. Aí o que acontece agora é que quem é casado é que está numa situação mais confortável. Essa brincadeira que sempre existiu e que inicialmente pode até ter feito algum sentido,
Me parece que hoje o fato das pessoas estarem o tempo todo com ela, uma com a outra ali, e não ter relações com outras pessoas, tem aumentado muito, e isso causa bastante preocupação também, a violência doméstica, a falta de habilidade de comunicação entre esses casais, ou entre a família de um modo geral. Não vamos nem nos limitar aos casais. Como é que você vê isso nesse momento em que a gente tem que ficar em isolamento social? Uhum. Bom, vamos começar aí porque é um assunto amplo, né? Primeiro, quando a gente faz essa comparação, realmente todos estão tendo que se reinventar, né? Solteiros estão tendo que se reinventar também, porque, veja, se essa pessoa saía com o objetivo de conhecer uma nova pessoa, hoje ela não tem lugares, na sua grande maioria, né, dos estados, ela não tem lugares hoje para frequentar. Mesmo aqueles que estão, digamos, com abertura de comércio, eles não abriram boate, não abriram amplamente estabelecimentos como um pub ou lugares onde se geralmente conhece pessoas para poder fazer isso daí. Então, as pessoas estão se reinventando também, tá? E uma coisa que é importante a gente dizer, tem muita gente migrando para os aplicativos, se utilizando da tecnologia online para que ela conheça pessoas e a partir daí ela possa, vamos dizer assim, manter uma situação de troca de afeto, sexo, enfim, mas isso é uma coisa que a gente está observando de uma forma tacanha ainda, porque nem todo mundo é adepto dessas tecnologias e, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação nova, né, sendo colocada agora para que as pessoas se lancem dentro disso daí. E os casados, por outro lado, né, eles têm ali, em tese, o afeto, o sexo disponível, né, o cônjuge ali, o parceiro, a parceira sempre do lado. Isso, em tese, seria uma coisa muito positiva, mas olha o que você está trazendo aqui, que conversa de maneira muito afinada com o que nós temos observado. Esse convívio forçado, em que não só cônjuges, mas família tem que conviver durante muitas horas por dia, ele é extremamente aversivo. Por que ele é aversivo? Ele tira a sua individualidade, ele tira o seu tempo de programação para fazer as coisas que, em tese, você antes fazia, como, por exemplo, se concentrar numa leitura de um processo, se concentrar muitas vezes, né, o advogado ali está tentando elaborar uma tese, está tentando trazer uma fundamentação para aquele processo ali, ele de repente ele não está conseguindo porque o filho está gritando na sala, a esposa está gritando com os filhos. Então, você imagina que situação complexa é essa que nós estamos passando, que as pessoas estão tendo que lidar com toda uma privação, vamos dizer assim, desse espaço de individualidade, de privacidade, e mais que isso, tendo que conviver muitas vezes com o que há de pior nas outras pessoas, né? Então, estado alterado de humor, tem pessoas que estão extremamente mal-humoradas, né? 24 horas mal-humoradas, as crianças que não estão fazendo mais a sua rotina, encontrando seus amiguinhos, fazendo tantos exercícios físicos como faziam antes, estão mais estressadas, estão talvez testando a autoridade dos pais. Então, que contexto é esse? Esse não é um contexto romântico, se não é um contexto, vamos dizer assim, pensando nos casais, um contexto adequado para que esses casais esses cônjuges se aproximem de uma maneira, seja ela afetiva ou de uma maneira sexual. Não. Então, o que nós temos observado, e isso é uma opinião que eu vejo, recente a gente teve a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, apresentou uma live muito interessante, contando com a presença da doutora Carmita Abdo, que deve ser conhecida por muitos aqui, doutor Gerson Lopes também, que é um médico muito conhecido no meio da sexualidade humana, e eles foram unânimes em dizer que os pacientes estão tendo uma frequência sexual menor, né? Os cônjuges estão se desentendendo mais. O nível de tolerância,
tem diminuído e as pessoas têm se engajado mais em quadros que não são só de meras discussões ou comportamentos verbais agressivos, mas estão encaminhando muitas vezes esforços para aquilo que você tratou aí, que é a violência doméstica, né? Então tem campanhas, me chamou muita atenção uma campanha portuguesa, na verdade, da Ordem dos Psicólogos. Aqui a gente tem um Conselho Federal, lá eles têm a Ordem dos Psicólogos, e uma campanha amplamente divulgada exatamente para tentar reduzir esse índice de violência doméstica, porque lá em Portugal eles já estavam observando isso. Mas aqui, quem trabalha, profissionais que trabalham nessa área, principalmente lidando com situações de violência, estão percebendo o aumento dos números desse tipo de ocorrência. E que é lamentável isso, né? É óbvio que talvez nada justifique, mas nós estamos vivendo um contexto em que nós devemos nos proteger emocionalmente, porque estamos todos muito afetados do ponto de vista emocional com toda essa mudança de contexto que nós estamos discutindo. A Mônica está falando assim que o simples fato da nova situação ser uma imposição e não uma opção já é um fator de estresse, né? Eu acho que isso contribui. Então, assim, você poderia entender, ou eu, na verdade, eu poderia entender da sua fala que a falta de libido hoje nos casais, ou uma diminuição da libido nos casais, é uma situação que eu não posso já me levar para um consultório, por exemplo? Você acha que seria quase que uma consequência, uma das consequências desse momento que nós estamos vivendo? Sem sombra de dúvida, você está correto na sua análise. De fato, essa contingência maluca toda, né, sabe assim, não prevista, essa contingência de mudanças tão significativas nas nossas vidas, estão trazendo alterações. Tem trazido alterações, como disse, no humor, tem trazido alterações do ponto de vista da ansiedade, do estresse, alterações do sono, alterações alimentares, aumento de peso, né, e inatividade, sedentarismo. Então, nós temos observado tudo isso e também nós observamos essa diminuição do desejo sexual, essa diminuição da libido nas pessoas e sendo como algo resultado exatamente de tudo isso, da pandemia em si e da quarentena, do isolamento social, desse distanciamento que nós temos tido das demais pessoas para isso. Fora o medo de contágio, né? Porque algumas pessoas talvez se relacionem dentro de um relacionamento estável, mas não moram na mesma residência, né? E aí a gente tem situações em que algumas pessoas estão sendo muito radicais no sentido de nem terem contato mais com esses que são os parceiros, às vezes, de anos. Né? Então, tem diminuído sim, e a gente entende que isso é produto desse contexto. Agora, quanto a se procurar ajuda ou não se procurar ajuda, aí é uma questão que a gente precisa analisar assim. Primeiro, se isso não representa riscos para a pessoa, nem para o relacionamento, eu acho que dá para esperar um pouquinho e ver quando a situação melhorar se essa libido volta. Mas se porventura a pessoa já começa a observar que o nível de discussão tem aumentado, exatamente porque os casais têm se desencontrado sexualmente, se a intimidade tem diminuído, exatamente porque esse, que é um fator fundamental na vida de casais sexualmente ativos, né, o sexo, tem diminuído em termos de frequência, então valeria a pena, né, num determinado momento, esse cônjuge ou esses cônjuges, como enquanto casal, procurarem uma orientação, um auxílio, uma ajuda para ver se já não tem um diagnóstico dentro de disfunção sexual, por exemplo, instalado aí. Né? Então, nós sabemos que falamos sobre a questão da manifestação neurológica, mas tem manifestações endocrinológicas também. Sedentarismo, mudanças na alimentação, o quadro de estresse, ele gera alterações metabólicas, gera alterações endocrinológicas, e para nós homens, por exemplo, a gente pode ter uma baixa de testosterona muito grande nesse momento, em função da inatividade, em função do consumo de alimentos inadequados, em função de estresse. E aí, claro que, se a gente fala de testosterona, a gente está falando do hormônio que é responsável pelo desejo, tanto em homens quanto em mulheres. A diminuição da testosterona geralmente é acompanhada na diminuição da libido, na diminuição do desejo. E isso está acontecendo com as pessoas.
Dessas mudanças todas aí é o que o Leonardo está falando aqui, né? Ó, as mudanças estão presentes e o maior desafio será lidar com as diversas barreiras que acompanham essa mudança, barreiras tecnológicas, psicológicas. O João já fala que o importante é tomar vinho, né? O João sempre é João. A nossa presidente tem uma pergunta que eu queria repassar para você aqui. Como construir um diálogo com uma pessoa que está em depressão? Olha que coisa delicada, né? Uma importante pergunta. Eu vejo assim, a primeira questão é a gente entender que essa pessoa provavelmente ela já está se sentindo invadida, né? Invadida por situação e contextos que ela não previa, coisas incontroláveis. Então, como eu disse, tem pessoas que tinham. Eu tenho, né, uma amiga pessoal muito querida, inclusive, que ela tinha uma viagem programada, ela tirou uma licença capacitação toda programada, já há 2 anos, viagem comprada, com todo um trajeto, conseguiu ali a aprendizagem do idioma junto com essa viagem dos sonhos. E ela perdeu essa viagem, porque a viagem aconteceria exatamente nesse período ali que foi decretado a pandemia. Então, veja, nós estamos diante de uma situação em que as pessoas podem se deprimir, essa é de fato uma possibilidade, mas essa pessoa que deprimiu, ela já está vivendo muita dificuldade. Se você vai muito duro em cima dela, no sentido de até mesmo bem intencionado, querendo ajudar, mas você a invade um pouco mais, é sempre uma coisa delicada. Então, eu diria que, do ponto de vista objetivo, a primeira coisa é se aproximar dessa pessoa perguntando se ela dá espaço para que o diálogo aconteça. Ou seja, olha, eu tenho percebido, tenho notado que você tem tido algumas alterações de comportamento que não me parecem saudáveis. Nós podemos conversar sobre isso? Então, esse tipo de fala que pede autorização, que pede o consentimento, a anuência daquela pessoa para tratar de uma coisa que ela talvez esteja sentindo e que ela nem tenha clareza, pode ser o início de diálogo para que, de repente, você chegue até a pessoa e diga, olha, entendo que você precisa de ajuda, talvez até profissional, e nesse momento eu quero te auxiliar nesse sentido, quero ir Mas com você. você Uhum. acha que é possível esse tipo de pergunta para uma pessoa que está num estágio de depressão, por exemplo, às vezes mais agravado? Será que ela consegue ouvir essa pergunta? Então, veja só, a gente pode ter várias reações, mas veja, eu insisto muito nessa questão de uma pessoa, a depressão e os modelos experimentais de depressão, eles geralmente envolvem o quê? Existe um modelo que é chamado de desamparo aprendido, que é um modelo experimental da depressão. E ele envolve, no modelo experimental, claro, né, situações que são choques elétricos incontroláveis para aqueles sujeitos experimentais. Independente do que ele faça, ele vai receber uma consequência ruim, negativa, que é a administração do choque elétrico dentro do dispositivo no biotério lá no qual ele se encontra. Então, esse modelo ele tem sido amplamente estudado para ver exatamente assim, o que em tese, uma contingência que pode produzir depressão. E o que se entende é que, na verdade, situações que as pessoas não controlam e que chegam como choques, ou seja, são situações incontroláveis e aversivas e desconfortáveis, elas são situações ruins. E uma conversa invasiva, nós sabemos, ela pode ser extremamente aversiva para uma pessoa. Então, eu entendo que essa pessoa ela já está se sentindo alvo de intromissões, de situações. O vírus não pediu para entrar na vida dela, o governador não perguntou se ela queria entrar, né, em quarentena, ou seja, ela já está se vendo alvo de uma série de impactos. E aí, se você adentra de uma forma muito dura, pode ser uma coisa complexa. Óbvio, você não vai, por exemplo, admitir que uma pessoa que esteja nesse nível de depressão, às vezes até com ideação suicida, que é que talvez seja uma das preocupações maiores que nós teríamos, né? Na verdade, o suicídio em si é a preocupação maior, mas a ideação suicida já vamos dizer, um indício de que essa pessoa ela pode, né, cometer o autoextermínio. E aí é quando a gente precisa entender assim que em alguns momentos você vai precisar assim, passar por cima da autoridade dela, é quando a gente entende que a pessoa já não tem mais a condição de assumir, vamos dizer assim, algumas decisões, e aí você vai levá-la, vamos dizer assim, de uma maneira mais
dura, de uma maneira forçada, compulsória, a uma consulta, seja ela com um psiquiatra, seja ela com um psicólogo, para definir o melhor protocolo de intervenção. Mas, assim, em linhas gerais, eu acho que assim, a boa abordagem, ela pede espaço, ela pergunta, ela pede autorização. A Tânia está brincando aqui, que ela fala assim, viu, a academia a tal hora é invasiva, porque aqui no condomínio que a gente mora, ela mora aqui no mesmo condomínio que eu, cada casa tem o seu horário para ir na academia, porque é um condomínio pequeno, não deu para fazer isso. E ela nunca vai. E eu fico falando, tem que ir para academia, tem que ir para academia. Fábio, nós estamos indo para o encerramento aqui, faltam 5 minutos. Para quem não conhece, isso é uma peteca, eu sou um jogador de peteca, sempre vou fazer minha propaganda da peteca. E a peteca, para mim, é uma coisa que me ajuda nos meus momentos de estresse. Eu queria que você desse alguma dica para a gente e que você respondesse a pergunta do Steinberg para a gente ir para o encerramento, que é o que vai ser desse mundo depois da pandemia. Tá bom. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender isso. A gente está vivendo diante de uma condição extremamente estressante, mais estressante para alguns, menos estressante para outros, mas todos nós, se somos humanos, como diria Pedro Calabres, estamos impactados com essa situação toda, seja ela da pandemia em si, seja ela da quarentena e dos reflexos que isso tem tido nos mais variados segmentos ali, setores. Pois bem, um primeiro ponto que a gente precisa entender é que toda vez que a gente mantém rotinas, a gente se prepara para manter um organismo funcionando de forma adequada. De que rotinas estou falando? Rotinas alimentares. Mantenha a sua rotina alimentar. Se você tomava café às 7 horas da manhã, tente continuar mantendo o seu café da manhã às 7 horas, tal como se você fosse iniciar o expediente no seu local de trabalho. Ah, Fábio, isso talvez não seja possível porque os meus filhos estão agora sem aulas, estão em casa. Tente. Veja o que é possível. Né? Se você não consegue 7, mas consegue mudar o mínimo possível, 7h30, 8 horas, faça isso. Então, manter as rotinas muito importante. Você falou da peteca e a gente está falando, então, de atividade física. A gente está falando de algo que não só mantém o sistema imunológico em condição de enfrentar uma possível contaminação, seja ela de coronavírus ou qualquer outro organismo oportunista. A gente está falando de uma situação que regula níveis de substâncias neuroquímicas, né? Os neurotransmissores, serotonina, dopamina, e a gente está falando de um contexto, na verdade, do que? De mudanças, não só físicas, mas também do ponto de vista psíquico, que são muito importantes nesse momento agora. Então, se eu pudesse separar dentre as várias orientações que a gente daria para as pessoas nesse momento, tentem manter as suas rotinas. Respeitem o seu horário de descanso, sua hora de dormir, sua hora de acordar, seu horário das refeições, o horário da atividade física, o momento para se fazer uma meditação ou para procurar a prática da espiritualidade para aquelas pessoas que professam alguma fé. Então, reservar tempo para leitura, é tentar manter rotinas. Isso é uma coisa muito importante, porque dá a você a sensação de que você está conseguindo manter algumas coisas importantes, mesmo com tudo isso que está acontecendo. E o que vai ser da gente depois da pandemia, né? Para a gente talvez refletir e pensar um pouco sobre isso. Difícil a gente prever. O que a gente sabe é que nós temos coisas negativas acontecendo, mas nós temos coisas muito positivas acontecendo. A inovação tecnológica, por exemplo, é alguma coisa que nos oportuniza agora a trocar informações, discutir, debater ideias de forma online. Falamos dos processos aí agora de conciliação, de mediação, acontecendo de forma online, e você falou do aspecto positivo que está acontecendo. Então, nós vamos ter algumas heranças, vamos dizer, disso daí, muito importantes. Muitas empresas, eu converso com muitos empresários, e eles têm dito exatamente o quê? Que eles estão fazendo economia, tá? Então, ou seja, com o home office, você se desobriga de algumas despesas que teriam com funcionários, e isso está gerando economia. Então, para alguns segmentos que não foram afetados negativamente, existe isso.
Então eu entendo que, assim, de alguma maneira, não sou daqueles que acham que a humanidade vai sair melhor de tudo isso, não tenho essa visão, vamos dizer assim, poliana ou muito otimista, vamos dizer assim, mas eu tenho uma visão que nós vamos ter, assim, inovações tecnológicas, inovações do ponto de vista da saúde, da medicina, e isso tudo para a gente já é muito importante. Se pudermos nos concentrar nos pontos positivos que certamente acontecerão após pandemia, talvez a gente fique um pouco mais tranquilos com tudo isso. Queria então te agradecer a todo mundo, ao Milton, que está aqui, que é casado com a minha prima, ao Vitor, né, que também é filho da minha prima, da Cristina, dos meus primos que estão aqui, do pessoal que trabalha comigo, a Gemima, a Thaís, a Patrícia, os meus alunos que estiveram aqui, os seus amigos, acho que também. Nós estamos aqui com 2 minutos para acabar. Agradecer a presidente. Você não sabe, Fábio, mas essas lives ocorrem porque a presidente, ela simplesmente manda que ocorram. Ela é nossa chefe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente, essa regra. Então a gente está aqui trabalhando porque ela consegue, Enelise, minha prima também, a Karina, minha amiga, trabalha comigo, a Tânia, todo mundo que está aí. A Mônica, que participou bastante, agradecer todo mundo, mas a Janice é uma pessoa especial mesmo, ela consegue fazer com que a gente queira dar o nosso melhor. Então, agradecê-la. A Maria do Carmo, que é uma pessoa sensacional também, que está aí. E agradecer você, Fábio, que se tornou, né, um grande amigo. Né, já veio aqui, conheceu a Valéria também, né, acabaram que os dois tiveram que dormir aqui em casa, de uma situação meio improvisada, mas foi uma questão, né, que só nos aproximou. A Elvinha, lá do Piauí, Elvinha, já mandei sua resposta, tá? O Willam está aí, ó, nosso amigo também, marido da Badia. Estamos acabando, então, nos últimos segundos. Eu só tenho a agradecer a você e a todos. Eu não sei deixar para você falar suas últimas palavras aí em 20 segundos. Muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou esse tempo todo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente.